A expectativa, Deus corresponde. Amém. Aleluia. Você pode abrir lá em Salmo 116, versículo 12. Está dizendo assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? E a gente é uma pergunta que a gente pode levar para a gente, né? O que darei eu ao Senhor, né? Jesus se entregou na cruz por nós e a gente, olhando assim naturalmente, a gente não tem como agradecer isso. Mas, na verdade, nós podemos ser adoradores em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores, amém? E nós podemos gerar expectativa no nosso coração para receber de Deus o que Ele tem para fazer nas nossas vidas hoje. Nós podemos dar o nosso melhor, né? Ah, mas eu sou meio tímido, mas eu sou meio acanhado. Mas você pode dar o seu melhor batendo palma, você pode dar o seu melhor cantando. Se Deus mandar você correr, corra. Amém? Nós temos que ter a consciência que Jesus está presente, o Espírito Santo de Deus mora em nós. Amém? E fica fácil para a gente fazer isso quando estamos na presença, amém? É tranquilo, é tranquilo. Nós temos que ter a consciência que quando Deus nos chama para servir, nos chama para ser filho dele, nós temos que fazer isso de todo o coração, para não ser em vão o sacrifício que ele pagou na cruz. Amém. Aleluia. Os louvores que nós cantamos não são em vão, são para adorar, para engrandecer o nome precioso dele. Amém. Nós temos que ter isso sempre em mente, para que nós não entristeçamos o Senhor, e para que através da nossa voz, da nossa vida, do nosso estilo de vida, alcançar outras pessoas, né? Às vezes nem sempre vamos pregar para uma pessoa, mas as nossas atitudes vão falar mais sobre isso. E elas podem conhecer a Jesus através disso. Amém? O legado que a gente pode deixar, o legado, na verdade, né, não precisa alguém estar morto para deixar um legado, né? O legado a gente constrói em vida. Quando morre é só decretado aquilo que a gente fez em vida, né? E o legado que a gente pode deixar para outras pessoas é que a gente pode ser aquele jovem ou aquele irmão que sempre que tinha culto gerava expectativa no coração dele e parecia que o culto sempre era para ele, porque ele criava tantas expectativas e Deus correspondia. Amém? Então nós vamos louvar e adorar o Senhor Jesus. Você pode ficar de pé para a gente orar? Renda graças ao Senhor e pode falar com seu Pai, amém? Pai, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença, Pai, para Te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos para aprender mais da Tua palavra, para botar em prática a Tua palavra e para engrandecer o Teu santo e precioso nome. Nós agradecemos, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo e nunca tem deixado de faltar nada em nossas vidas. Pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, nós somos gratos, Pai. Nós temos tantos motivos para agradecer a Tua presença, para agradecer o quão o Senhor é bom. Aleluia. Amém. Você está pronto para celebrar? Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Aleluia. Você pode celebrar? Aleluia. Jesus. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tua mão e me tocou. Você foi tocado por ele? Aleluia. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui. Estaria aqui.
suaves que eu nem ouvi. Se aproximou com tua mão e me tocou. Então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui. Mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo
esperança que não decepciona. Nele há um lugar, posso me alegrar. No dia da tua volta, morte, choro e tristeza não se encontrará. Posso confiar e sabendo que não é homem pra mentir, viveremos sim, aguardando a promessa. Filho virá, ele virá, em majestade voltará, eternamente reinará. O Filho virá, ele virá, em majestade voltará, eternamente reinará. Bendita esperança que não decepciona. Nele há um lugar, posso me alegrar. No dia da tua volta, morte, choro e tristeza não se encontrará. Posso confiar e sabendo que não é homem pra mentir, viveremos sim, aguardando a promessa. Filho virá, ele virá, em majestade voltará, eternamente reinará. Filho virá, ele
teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante, vai, igreja. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Aleluia. Somos gratos, Pai. Tudo que existe aqui, criado por esse Deus que o céu não pode conter, não foi criado por mãos humanas. Antes do tempo existir, sempre esteve aqui. Inigualável és, quão maravilhosas são suas obras. Como responderemos diante dos teus feitos? Como responderemos diante dos teus feitos?
que existe aqui, criado por esse Deus que o céu não pode conter. Não foi criado por mãos humanas, antes do tempo existir. Sempre esteve aqui, inigualável és. Quão maravilhosas são suas obras. Como responderemos diante dos teus feitos? Diante dos teus feitos, como responderemos diante dos teus feitos? Como responderemos diante dos teus feitos? Tantos motivos pra louvar, tantos motivos pra levantar as mãos, tantos motivos pra se alegrar. Grande é o nosso Deus. Motivos pra louvar, tantos motivos pra levantar as mãos, tantos motivos pra se alegrar. Grande é o nosso Deus. Quem poderá anunciar? São mais do que podemos contar. A quem podemos comparar? Não há ninguém. Quem poderá anunciar? São mais do que podemos contar. A quem podemos comparar? Não há ninguém. Quem poderá anunciar? São mais do que podemos contar. A quem podemos comparar? Não há ninguém. Tantos motivos pra louvar, tantos motivos pra levantar as mãos, tantos motivos pra se alegrar. Grande é o nosso Deus. Tantos motivos pra louvar, tantos motivos pra levantar as mãos, tantos motivos pra se alegrar. Grande é o nosso Deus, grande, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Aleluia, nós somos tão gratos, Pai. Temos tantos motivos para levantar as nossas mãos e te adorar.
servindo aos outros, amando aos outros, sendo a sua resposta de amor. Viverei pra ti, meu Deus, servindo aos outros, amando aos outros, sendo a sua resposta de amor. Ser o teu amor por onde eu for, ser o teu cuidado, teu braço de misericórdia, ser o teu cuidado por todos os lados, ser a tua luz. Não posso escolher a quem amar, mas devo amar a todos sem questionar, não como obrigação, mas de todo o coração, pois foi assim que você me amou. Pois foi assim que você me amou. Viverei pra ti, meu Deus, servindo aos outros, amando aos outros, sendo a sua resposta de amor. Viverei pra ti, meu Deus, servindo aos outros, amando aos outros, sendo a sua resposta de amor. Para que outros sejam salvos, eu também vou amar. Para que outros sejam libertos, eu vou renunciar todas as minhas vontades, a minha vida, se preciso for. A minha vida, se preciso for. Viverei pra ti, meu Deus, servindo aos outros, amando aos outros, sendo a sua resposta de amor. Viverei pra ti, meu Deus, servindo aos outros, amando aos outros, sendo a sua resposta de amor. Viverei pra ti, meu Deus, servindo aos outros, amando aos outros, sendo a sua resposta de amor. Viverei pra ti, meu Deus, servindo aos outros, amando aos outros, sendo a sua resposta de amor. Você pode declarar isso? Viverei pra ti, meu Deus, amando aos outros. Viverei pra ti, meu Deus, servindo aos outros, amando aos outros, sendo a sua resposta de amor. Eu viverei pra ti, meu Deus, servindo aos
aos outros, amando aos outros, sendo a sua resposta de amor. Viverei pra ti, meu Deus, servindo aos outros, amando aos outros, sendo a sua resposta de amor. Você ouviu no início do culto, meu irmão, aquele texto que diz: que darei, pois, eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. A gente cantou a música anterior, que ela dizia que nós temos muitos motivos para louvar, para agradecer, para se alegrar. Só nos resta entregar a nossa vida a Ele, meu irmão. Sabe, só você sabe de onde Deus te tirou. Quando você compreende a redenção, sabe, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Se tudo que eu tenho de bom vem dEle, se eu não posso ser boa com as minhas próprias forças, se eu não posso vencer o pecado com as minhas próprias forças, é com a força que vem dEle. Eu só posso entregar a minha vida a Ele. Eu só posso usar os dons que Ele me deu a serviço do reino, em serviço das pessoas. Oh, Senhor, abre os nossos olhos para que a gente viva essa vida. Oh, Senhor, andando de modo digno da nossa vocação e eleição. Oh, obrigada, Senhor. Aleluia. Você pode declarar mais uma vez. Oh, você fez Ele Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o Senhor. Viverei pra ti, Meu Deus, servindo aos outros, amando aos outros, sendo a sua resposta. de amor. Oh, eu viverei Pra ti, meu Deus, servindo aos outros, amando aos outros. nossa resposta de amor. Aleluia, aleluia. Senhor é bom. Senhor é bom. Oh, Senhor, são tantos motivos. Nos perdoa, Senhor, às vezes que nós abrimos a nossa boca para reclamar de alguma coisa, ou quando deixamos a tristeza tomar conta. Oh, bendiremos ao Senhor. O salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Oh, porque Ele nos livrou, meu irmão, de nós mesmos, do pecado, da morte. Oh, como diz a música, pelas mãos Ele nos tirou, para fora Ele nos puxou, e os planos da morte Ele frustrou. Oh, obrigada, Senhor. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno do nosso louvor. Tu és digno das nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Vocês estão bem? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: que bom que você veio hoje. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para quem não sabe, meu nome é Milena. Faz parte do Atraídos desde o início, né? E que bom, é uma honra, né, a gente ficar aqui com uma honra no coração, com temor e tremor, literalmente também, né? Porque é uma grande responsabilidade, sabe? Da gente levar a palavra e de servir ao Senhor. É um importante negócio, não é verdade? Servir ao Senhor e abre o teu coração, amém? Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem um poder. Você crê? Amém. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Mas a gente precisa abrir as portas do nosso coração. Sabe, ouvir como sendo palavra de Deus. É Deus falando comigo. Sabe, então eu vou abrir meu coração. Eu vou me conectar com aquilo que o Senhor quer falar através dessa palavra. Amém?
Raona me chamou, né, nossa líder maravilhosa. Eita. Me convidou e ela trouxe o tema, né? Um legado que permanece. A gente ouviu semana passada um pouquinho sobre legado no Dia dos Pais, né? Mas a gente sabe que deixar um legado não é só para quem já é adulto, casado, né? Avô, avó, amém? Até porque a palavra legado, ela significa tudo que uma pessoa deixa ou transmite para as gerações seguintes, como ensinamentos, valores ou um exemplo de vida. Diga comigo, ensinamentos, valores ou exemplo de vida. A palavra valor que significa princípios, crenças, padrões de comportamento que guiam a conduta de uma pessoa ou sociedade. Todo mundo já sabe que os valores, né, dessa era atual, desse mundo atual, estão deturpados. Né? Aquilo que é bom é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, né, o que as pessoas estão curtindo, compartilhando, né, estão espalhando por aí, e a gente tem que andar na contramão do mundo. Né? E a gente fala de legado realmente daquilo que é eterno. Né? C.S. Lewis, quem conhece C.S. Lewis aqui? As Crônicas de Nárnia, que já assistiu, que leu o livro. Assista o filme, leia um livro, é bênção, amém? E tem também, né, Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, leiam que é bênção. É lindo as Crônicas de Nárnia. A primeira vez que eu assisti, eu era bem pequenininha, estava na 5ª série, e eu fiquei encantada e não entendia todo o contexto que tinha por trás da história dos personagens, né, a representação da redenção. Vale a pena assistir, amém? C.S. Lewis diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, a gente tem que se preocupar, se ocupar, se dedicar àquilo que é eterno. Sabe, porque é isso que vai ser proveitoso, que vai trazer resultado, que vai ser produtivo. Amém? E a Bíblia nos dá respaldo sobre essa verdade. Né? Mateus 6, 19, 21, né? Nesse texto Jesus diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Outro texto que fala sobre a gente atentar para aquilo que é eterno, lá em 2 Coríntios 4:18, diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, mas aquilo que a gente não vê é eterno. 1 Coríntios 15:19 diz, se esperamos em Cristo só nessa vida terrena, somos os mais miseráveis dos homens. Então, diga assim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Não é que você não vai conquistar coisas naturais, meu irmão. A gente sabe. Todo mundo precisa comer, né? Vestir, ter um lugar para morar. Precisa ter objetivos naturais. Mas aquilo que é mais importante, que é aquilo que é eterno, deve ser sempre o nosso foco maior, nosso alvo maior. Amém? Aleluia. Então, um legado consiste naquilo que a gente deixa nos corações das pessoas. Sabe, vai muito além de coisas materiais. São os valores, são os princípios, as crenças. Né? Aquilo que a gente defende, a maneira como a gente vive. É aquilo que a gente tem que se preocupar. Sabe, aquilo que a gente vai deixar no coração das pessoas, onde a gente passa. A nossa esfera de atuação. Né? Todo mundo tem uma esfera de atuação diferente. Né? Seja na escola, na faculdade, em casa, né? No trabalho, na igreja. Você pode e deve deixar um legado. Então, legado, né, como eu falei, não é algo que é só o pai ou a mãe que deve deixar para o filho. É onde você passa. É você jovem que dá aula no departamento infantil. É você jovem que serve, que outros jovens, outras pessoas olham para você. Né, aquele que serve na igreja. Então, você pode deixar um legado por onde você passar. Amém? Então, nosso legado é construído diariamente. Não são ações grandiosas. Né, são ações simples, no dia a dia, ações persistentes. Né? É essa constância da gente viver uma vida em Deus e para Deus. Amém? Aleluia. Uma coisa interessante que a gente ouviu lá no JPN é que o ministro disse assim, que nós estamos pisando no chão que outras pessoas que vieram antes de nós deixaram. Mas a próxima geração, o que é que a gente vai deixar para essa próxima geração? Sabe, pessoas oraram por nós. Né? Verdade. Pessoas pregaram e pregam para nós ainda. Né? Pessoas nos ensinaram, nos ensinam com a sua vida. Se você está aqui é porque teve alguém que se importou,
que se saiu do seu comodismo, do egoísmo e foi pregar para você. Não é verdade? Então, a gente tem aqui nos nossos pastores, os ministros, são pessoas que estão deixando um legado. Né? Se a gente olhar mais para trás, né, os mártires da igreja, né, as pessoas que tiveram cuidado, foram inspiradas pelo Espírito para escrever aqui, homens inspirados para traduzir a Bíblia, para chegar até nós. Então, foram toda uma geração, né, gerações que chegaram até onde a gente está. Mas os que virão, o que a gente vai deixar para eles? Quais são os valores, as crenças? Né, o exemplo de vida que a gente vai deixar para os que vão vir. A gente não pode ser egoísta. A gente lembra daquela história do rei Ezequias, né, que ele foi curado e chegou lá o rei da Babilônia. E ele chegou e, bem orgulhoso, mostrou todos os tesouros, todas as armas, tudo que ele tinha. Provavelmente com atitude, né, de orgulho, para mostrar tudo que era poderoso e tal. Aí o profeta Isaías chegou e disse, olha, essa atitude tua vai ter uma consequência, né? Você vai ser levado, o teu povo vai ser levado cativo, né? Vocês vão ser, né, exterminados. E ele disse assim, boa é a palavra que o Senhor disse, né? Porque vai haver paz e segurança nos meus dias. Então, se para ele estava tudo bom, ele queria saber quem vinha depois, ele queria saber que nos dias dele estava tudo bom. Então, a gente não pode ser assim, amém? Porque tem uma geração aí que precisa do legado que permanece, um legado nosso. O que a gente vai deixar para eles? Amém? Outra coisa, é desejo de Deus que a gente deixe esse legado para as pessoas que estão por vir. Sabe? Faz parte do reino de Deus, da cultura do reino. No Antigo Testamento, a gente vê Deus orientando repetidas vezes, né, para que os pais contassem as obras, os produtos e a lei de Deus aos seus filhos, garantindo que esse legado de fé, essa história de fé, fosse passada de geração em geração. A gente tem vários textos que falam sobre isso. Né, Êxodo 10, 2 diz assim, para que contes aos ouvidos de teu filho e de teu neto as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que anunciei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Deuteronômio 6, do 20 ao 21, diz assim, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E tem vários textos lá em Deuteronômio 6, 7, fala sobre inculcar, né, a lei nos filhos, sobre falar dela sentado, andando, deitando, levantando. Né, lá em Salmos 78, 4, diz, não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, você pode anotar também aí Salmos 78, versículos 6 e 7. Né, falar que para que a geração seguinte conheça os mandamentos do Senhor. Joel 1, 3 também fala sobre isso. Mas a gente não vê só essa orientação de deixar um legado para a geração futura no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente também vê isso, né? Nosso amado Mestre Jesus, em Mateus 28, 18 ao 20, diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. A gente também vê lá em Marcos 16, né, vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. João 20, 21, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Lá em Atos 1:8, a gente tem a promessa do envio, né, que Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, é algo que Deus requer de nós, que a gente deixe um legado que permanece, que a gente anuncie para as próximas gerações, que a gente passe para as próximas gerações os princípios, os preceitos, os valores da Bíblia. Amém? Aleluia. E uma coisa muito importante, que a nossa vida fala muito mais alto do que as nossas palavras. Amém? Às vezes você não está pregando no teu trabalho, às vezes você não está pregando na tua escola, falando com o púlpito, mas a tua vida, as pessoas dizem assim, rapaz, é diferenciada essa pessoa. Não é verdade? Aleluia. Então, né, falando de um legado que permanece, né, o Senhor tratou comigo para a gente conversar um pouquinho sobre alguns valores, ensinamentos e exemplos de vida que nós precisamos deixar para as pessoas. O primeiro valor é a santidade. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 1.
a partir do versículo 1. Coríntios 1 diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, vosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Aqui, né, o apóstolo Paulo vai saudar, né, a igreja de Corinto e diz: vocês foram chamados para ser santos. Sabe, esse é um chamado que não só, né, diz respeito a eles, mas se estende para nós. Amém? A palavra santo, né, vem de uma palavra grega que significa separado, consagrado, sagrado, algo que nunca será encarado ou usado de modo comum. Você foi separado? Você foi consagrado a Deus? Né? Depois que a gente nasce de novo, a gente foi purificado pelo sangue de Jesus. Né? A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, nós somos elevados a uma nova categoria. Somos santos, separados, consagrados, sabe, apartados desse mundo para sermos usados exclusivamente para Deus. Amém? Veja que a nossa mente ainda não compreende, né, a salvação, aquilo que foi feito, o preço que foi pago. Lá em ainda em 1 Coríntios, abre aí no capítulo 6. A igreja de Coríntios era uma igreja bem complicada. Sabe? Quem já leu sabe. E, assim, o contexto histórico da cidade de Corinto, a origem da cidade, justifica muito esse contexto que a gente vê aqui. Né? A cidade de Corinto ela foi meio que reinaugurada por Júlio César, e ele acreditava que ele era descendente da deusa Afrodite. E Afrodite era a deusa do amor, né? Eros. Você já entendeu o que eu quero dizer. Então, assim, era comum a questão da prostituição, da imoralidade sexual, né? Quando a cidade foi reconstruída, antigos soldados, marinheiros, só gente interesseira, né? Oportunista, foi que deu reinício a essa cidade que era consagrada a essa deusa da imoralidade sexual, né? A deusa do amor, Afrodite. Então, a coisa era tão séria em Corinto que além dos cultos, né, dedicados a essa deusa, as pessoas, né, praticavam, né, sexo e tal, aquela coisa toda, né, que misericórdia, Jesus. Mas, assim, não era algo que era só aconteciam nos cultos ou tinha uma parte que era só para a prostituição. Mas até nas padarias, as pessoas iam comprar pão e tinha lá uma prostituta. Enquanto você esperava o pãozinho estava terminando lá de assar, tinha uma prostituta ali pronta. Então, assim, era um negócio muito sério. Até nos jogos esportivos também. A pessoa ia lá ao banheiro e já tinha, né, a oferta, né, da prostituição. Então, era algo muito sério. Né? A origem da cidade, o negócio lá era feio mesmo. Assim, a imoralidade sexual, o pecado, né, o álcool, os vícios. Né, era algo muito sério. E a gente vê nesse contexto aqui, né, que Paulo dá umas orientações bem, né, duras, assim, com algumas coisas relacionadas a isso, a santidade. Né? E a partir do versículo 6, do capítulo 6, diz assim: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Está falando de levar ao juiz um irmão contra outro irmão, teve uma coisa e foi na justiça, como a gente fala hoje em dia, né? Para ser julgado o caso. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes da injustiça? Por que não sofreis antes do dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A lei que só tinha lá em Corinto, só tinha isso aí. Aí ele fala no próximo versículo: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Essa palavra lavar significa lavar completamente. Então veja a realidade, né? Numa realidade de pecado, de prostituição, de imoralidade, de injustiça. Aí o apóstolo exorta assim, olha, vocês já foram lavados, vocês eram assim, mas agora vocês vos lavaram, vocês foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a santidade é você ser separado, consagrado a Deus, se separando do pecado, se separando do mundo, das práticas que antes eram comuns a nós. Amém? Aleluia. Abre aí a tua Bíblia em 1 Pedro. Sabe, o Evangelho são boas notícias. Amém? Eles que estavam... A gente não tinha, meu irmão, condição de vencer o pecado com a nossa própria força. Às vezes a gente vê as pessoas aí, né, que não nasceram de novo, e se a gente entender, às vezes toma cada atitude que você fala assim, meu Deus, mas se a natureza é de pecado, não tem força contra o pecado. Não tem força. Só quem nasce de novo e que renova a mente consegue. E às vezes a luta é grande. Mas Deus dá escape, né? Não tem tentação que vem sobre nós, senão humana, que a gente não possa suportar. Mas sozinho, não. Amém? Aleluia. Então, sabe, Deus nos lavou, nos separou da velha vida e nos reservou, Ele nos marcou para Ele. Amém? Aleluia. 1 Pedro 1,13. Então, a gente precisa deixar o legado da santidade para as futuras gerações. Viver uma vida santa, separada, dedicada para Deus. Pedro 1,13. Né, ele vem falando aí nos versículos anteriores, né, que Deus, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma nova vida, para uma viva esperança. Né, ele fala sobre a salvação que chegou a nós. E no versículo 13 ele diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então veja, fomos santificados, separados para Deus no nosso espírito, mas a gente precisa viver essa vida santa. Ele diz assim, ó, ande, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento, em toda a nossa maneira de viver. Sabe, santidade é a gente se conformar a essa nova natureza, se conformar com o caráter de Deus. Amém? Então a gente precisa aprender a pensar e agir dessa forma. Lá, você não precisa abrir, vou citar lá em 1 Coríntios, já passamos de 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 18, né, o apóstolo diz assim, fugir da impureza. Fugir da impureza. Lá em 2 Timóteo 2, 22 diz assim, fuja das paixões da mocidade, ou fuja dos desejos da juventude. Sabe, a palavra fugir no original, ela significa literalmente correr. Escapar ou fugir rapidamente de um perigo iminente. Sabe, a gente não brinca com o pecado. A gente foge. Foge da impureza. Essa palavra impureza quer dizer prostituição. Né? No 2 Timóteo 2,22 diz, foge das paixões, os desejos da mocidade. Sabe, todo mundo aqui tem os... Né? Já foram jovens, mais jovens ainda do que são. E tem os jovens, né, nessa faixa etária aí, dos 13, 14, 15. Você sabe dos desejos da juventude. Não é verdade? Principalmente agora, né, com as redes sociais. Aparece o desejo de querer ser visto, de querer ser desejado. Né? Postar aquela foto malhadão lá sem camisa. E querer postar aquela foto com biquíni. Para quê? Aquilo ali se não é para ser desejado. Se não é a carne, um desejo da carne. Uma paixão da carne. Fugir das paixões da mocidade. Sabe, às vezes é provar um negócio inusitado, uma coisa de adrenalina. Ah, é bom, rapaz, tu vai ver. Sabe, o camarada quer provar uma coisa boa, diferente. Paixões da mocidade. Fugir, cuidado, às vezes o ambiente que você está.
Sabe, às vezes é uma pessoa com quem você tem uma certa amizade. Às vezes é uma pessoa que você segue no Instagram. Sabe, a gente precisa ter cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve. É tão importante, meu irmão, é tão importante, né? Que os nossos olhos sejam santos. Tem coisas que a gente não pode evitar de olhar assim, mas muda a vista, foge, corre. Se for possível, sai correndo. Bloqueia, denuncia esse negócio aí. Denuncia essa página, para que outras pessoas também não sejam contaminadas. Foge. Né? Às vezes, as pessoas, né, têm que entender que às vezes chega o pensamento que às vezes assim, rapaz, eu não sou crente não, é misericórdia. O negócio não é o pensamento vir, é a gente alimentar aquilo. Sabe, não alimenta. Chegou um pensamento contrário, você corta logo, diz assim, eu sou crente, rapaz, eu sou santo, fui chamado para ser santo. Separado para Deus. Eu não vou me contaminar com o pecado. Sabe, olhos santos, ouvidos santos, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Seu ouvido tem que ser santo, separado, consagrado para Deus. O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Quais músicas você está ouvindo? O Senhor tratou comigo com relação à música também. Lá no JPN, ele é ministro de louvor, inclusive é o filho do Rick Renner. Quem aqui já leu algum livro do Rick Renner? Gosto muito, leiam. E ele é músico, né, ele é evangelista, e ele falou sobre a questão da influência da música. De fato, é algo espiritual. Ele disse que Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Né, que a gente sabe que o louvor é elogio, mas a música também ajuda nisso. Né? E, às vezes, tem músicas que a gente ouve que, né, a gente não, misericórdia, que algumas pessoas ouvem que não é inspirada por Deus. São inspirados por espíritos do mal. O Senhor falou isso lá e tratou comigo. Não que eu vivia ouvindo, mas de vez em quando eu ouvia para fazendo um relatório, alguma coisa, eu botava uma musiquinha em japonês, a abertura de um anime. Quem aqui assiste anime? Cuidado com os animes, viu, irmão? Aí, tem animes e animes. Mas eu botava uma musiquinha assim, né? As meninas, cadê do K-pop, né? Às vezes, né, saiu uma coisinha assim. De vez em quando, eu vou confessar meu pecado, porque o Senhor tratou comigo, já me arrependi. Aí agora a minha responsabilidade é maior ainda, né? Que Deus sabe, vocês sabem, aí agora. Então, assim, um ouvido santo. É porque tem coisas, amados, que assim, que são lícitas. Mas se a gente está muito embriagado com aquilo, sabe, se aquilo está distraindo a gente, mesmo que seja lícito, corta, irmão. Corta. O Senhor tratou isso comigo. Corta, foge do pecado. Corre da carreira, sebo nas canelas. Foge. Não fica no ambiente. Né? O irmão Rick Renner, foi num livro que eu li, ele falando que um jovem toda vez caía em prostituição com a namorada. Toda vez. Ele disse, isso acontece geralmente onde? No apartamento dela. Ele disse, não vá mais lá. Ele disse, não, mas eu tenho que mostrar que eu sou forte, eu tenho que ficar lá, que eu tenho que vencer a tentação lá dentro. Coitadinho. Foi vencido. Não venceu, não, foi vencido. Sabe, foge. Foge da impureza. Foge das paixões da mocidade. A gente tem que fazer guerra contra o pecado. Sabe, fazer guerra. Rapaz, eu estou errando nisso, mas eu já fui livre do domínio do pecado, da morte, então eu vou fazer guerra contra isso. Né, um dos ministros lá também falou, ele fez uma analogia, né, com aquele texto em que Paulo fez uma viagem, né, aí quando ele estava juntando os gravetos para poder fazer uma fogueira, né, que eles teve a questão do naufrágio do barco, aí uma serpente apareceu e mordeu ele. Ele foi e jogou ela no fogo. Assim, então, aí ele fez uma analogia, dizendo assim, às vezes, quando a gente está querendo manter acesa a chama do nosso coração, queimando pelo Senhor, às vezes vão aparecer algumas serpentes. Às vezes é a prostituição, né? Às vezes é esse desejo por alguma coisa, né, que a gente sabe que é errado, mas joga essa serpente no lixo, não no fogo, quer dizer, joga no fogo. Faz guerra contra o pecado, amém? Seja rápido em se arrepender. Se for necessário, confessa o teu pecado a alguém, a tua liderança. Mas não deixa ser vencido pelo pecado, porque Jesus pagou um preço tão alto, amém? Ainda em 1 Pedro, aí diz assim, ó, sede santos porque eu sou santo. Aí no versículo seguinte diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um,
Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe, um outro legado que a gente precisa deixar para as próximas gerações é esse, que o pecado traz consequência. Uma vida de pecado, consciente ainda mais, traz consequência. Aqui está dizendo, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga, segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A gente tem que ter aquele temor santo, aquela reverência. Eu não posso viver uma vida de pecado. Eu não posso brincar com a minha salvação. Eu não posso ficar namorando com o pecado, tendo pecado de estimação. Eu não posso. Aleluia. Então a gente precisa falar. As pessoas, às vezes, né, o evangelho é pregado só aquela parte, né, Jesus te ama, né, uma graça superabundante. É verdade. Mas as pessoas precisam saber que precisam se arrepender. Sabe, as pessoas aí fora, a gente precisa dizer às pessoas que há uma eternidade separada de Deus. O inferno existe. Às vezes a gente se esquece. Pensa tanto, eu sou amado, Deus me ama. É verdade. Mas a gente se esquece que Ele também julga cada um segundo as suas obras. Que aquilo que chegou para você vai ser cobrado de você. Isso aqui não é para condenar, porque a palavra não vem para condenar, vem para libertar, amém? Aleluia. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu acho interessante que essa questão, às vezes, cabe muito a gente que lida com criança, né? Às vezes a gente chega para a criança, trata com um amorzinho, meu amor, não sei o quê, tal. Tem com criança dá super certo. Né? Você fala manso, mas tem criança que não dá certo. Tem que ser, se ajeite, sujeito. Se ajeite, preste atenção, melhore. Então, é mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Deus nos ama, mas a gente também tem que ter cuidado. Porque Ele julga cada um segundo as suas obras. Amém? Então, a gente tem que ir conscientes disso. Se a gente invoca Ele como Pai, aquele que, sem acepção, julga segundo as suas obras, a gente deve se portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, o que é importante também para a gente manter nossa vida de santidade, deixar um legado de santidade que permanece, entender sobre temor. As minhas atitudes vão ser julgadas por Deus. Aquilo que eu sei vai ser cobrado de mim. E entender aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Que é o que Ele fala, que não foi mediante coisas corruptíveis que nós somos comprados. Foi pelo precioso sangue de Jesus. Sabe? E uma frase, meu irmão, eita frase. Só essa frase, não precisava dizer mais nada. Recebe aí. Se Cristo morresse, foi Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, quem disse isso. Se Cristo morreu por mim, não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Jesus morreu para que a gente não vivesse mais preso ao pecado. Então a gente tem que fazer guerra contra isso, fugir da aparência do mal, fugir da prostituição, fugir do desejo da mocidade. E não quer dizer que nos mais, né, mais maduros, vou dizer mais velhos, né, não venha, né, desejos às vezes, porque há um lado em nós, meu irmão, que não se converteu. Todos nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Porque se você é salvo, você tem um cargo na igreja, mas para de ler a Bíblia, para de buscar. Para de viver uma vida consagrando a Deus. Os seus ouvidos, os seus olhos. Para você ver se você não cai. Desse jeito, é forte e feio, né? Sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado. Aleluia. Não brincar com o pecado, amém? Então vamos deixar um legado de santidade.
Viver uma vida separada para Deus, consagrada a Deus. Separado desse mundo, somos agora uma classe diferente de pessoas. Amém? Aleluia. Então, outro legado que nós precisamos deixar para a próxima geração. Jesus. Eita. É um legado de serviço. Amém? Diga um legado de serviço. Sabe, servir, né, significa prestar ajuda, ser útil a alguém ou alguma coisa, cumprir um dever ou colocar-se à disposição para realizar uma função. Será que nós temos sido úteis para alguém e para o Senhor? Será que a gente tem se disposto a realizar uma função? Às vezes tem jovem que está dentro de casa, misericórdia, é só um encosto. Nem trabalha nem estuda, né? O pessoal diz que agora a geração do nem trabalha nem estuda. Só dá trabalho, pelo contrário, dá trabalho. Né? Acha que é porque pai e mãe têm obrigação com ele de fazer o que ele quer, de comprar o que ele quer, na marca que ele quer. Fala, Jeová, né? Um legado de serviço. Sabe, você tem sido útil na sua igreja? Né? Você tem sido útil para alguém na tua escola, no teu trabalho? Ou é aquele funcionário escorão? Tem gente que é escorão, misericórdia. Meu amado que eu diga, ele diz, onde eu vou só acho escorão. Eu digo, já é para tu exercer tua paciência e crescer. Abre a tua Bíblia aí em Lucas 22. Lucas 22, 24. Poxa, eu estava no 14. Pensei que eu já tinha errado o endereço aqui. Isso. Lucas 22, a partir do versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário. O reino de Deus, meu irmão, é um negócio diferente do mundo. É o oposto. Amém? Então você já sabe logo qual é o padrão que você tem que andar. É na contramão. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus disse que no reino de Deus o maior é aquele que serve. É aquele que presta ajuda. É aquele que é útil. É aquele que se dispõe a cumprir um dever, que se coloca à disposição para realizar alguma coisa. Mateus 20, 28 diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, o maioral de todos, esse eu vim para servir vocês. E tem gente que quer ser servido, né? Tem gente que quer ser servido, quer estar no lugar de honra. Você pode anotar lá a referência lá em Filipenses 2, do 5 ao 11. Né, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sabe, uma coisa interessante. A ciência comprova que quando você serve a alguém, quando você presta um serviço a alguém, quando você é gentil com alguém, quando você faz algo de útil para alguém, isso faz bem à tua saúde física. Sabe? Essas ações, elas ativam os centros de prazer e de recompensa do cérebro. Liberam os hormônios chamados dopamina e ocitocina, os hormônios da alegria, da felicidade, do prazer. Reduzem o estresse.
Né? Essas atitudes de servidão ao outro, né? de atitudes que não são egoístas. Atitudes de gentileza reduzem o estresse, diminuem a pressão arterial, fortalecem o sistema imunológico e promovem maior longevidade e bem-estar. Já a ciência que comprova, né, um princípio que Deus estabeleceu. Então, a gente precisa se analisar. Porque se a gente estiver meio borocochô, meio triste, meio desanimado, talvez a gente esteja servindo pouco as pessoas. A gente esteja sendo um pouco inútil, me desculpe a palavra. Né? Então, analisa a tua vida. Sabe? O reino de Deus não é sobre egoísmo, não é sobre eu estar ocupada só com o que é meu. Eu estou bem, são as minhas coisas. Sabe? É sobre o outro também. Aquilo que é do outro tem que importar também. Sabe? Se a gente está aqui porque alguém saiu do seu lugar, da sua casa, foi lá, pregou para você. Alguém foi útil. Né? Ele teve essa atitude de se levantar e dizer, eu vou servir a Deus, eu vou servir a pessoas. Você está aqui porque tem gente que está servindo a você. Teve alguém que lavou o banheiro. Teve alguém que colocou o balde d'água e colocou os copos. Alguém que varreu a igreja. Amém? Então, a gente não tem que estar interessado só do que é nosso. Aleluia. Porque Jesus não estava porque a gente estrela vai ficar. A gente estrela. Sabe? Vai querer ser servido. A Bíblia fala que o jovem, o solteiro, tem que se dedicar às coisas de Deus. Sabe? Aquele que não é casado, você é namorado ainda, você ainda é solteiro. Porque na Bíblia não tem esse negócio de namoro, vou logo dizer. Né? Você ainda é solteiro. Então tem que se dedicar às coisas de Deus. Sabe? Eu desde pequena, eu tô, né, de muito nova na igreja, servindo, e eu não me arrependo. De nada. Pelo contrário, eu acho que eu ainda fiz pouco. Uma vida de dedicação a Deus, de servir as pessoas. Amém? Lá, outros textos que falam sobre a importância de servir. 1 Pedro 4,10, eu vou citar, não precisa abrir. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. O dom que Deus te deu não é para você servir a você mesmo, nem para benefício próprio, é para servir aos outros. Administrando fielmente a graça que Deus deu em suas múltiplas formas. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, fazendo algo para Deus, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eles não só nos chamam para servir, mas tu vai ter recompensa. Vou te recompensar. Porque nada que a gente faz para Deus é em vão, nada. Romanos 12, 11 diz, nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Colossenses 3, 23, abre a tua Bíblia. Eita, Raona. Ainda tinha outro negócio aqui. Vou ler aqui, que é mais rápido. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Amém? Fazer de todo o coração, seja no teu trabalho, seja na igreja, no serviço que você se dispuser a fazer, faça de todo o coração. Sabe, esse texto me lembra o maior mandamento de todos. Né, que Jesus, quando é questionado qual é o maior mandamento de todos, aí Jesus fala, né, o mandamento que está lá em Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Uma vez eu ouvi uma ministração dizendo que essa palavra força, ela não se refere apenas a uma força física, uma força vital, mas ela é usada como um advérbio de intensidade. Né, quem já estudou isso aqui sabe, um advérbio de intensidade. Ele dá essa ideia de muito. Né, amar a Deus com o seu muito, intensamente, extremamente, amém? Com toda a abundância, com toda a capacidade que você tem. Então, a gente tem que servir as pessoas como se estivesse servindo a Deus, com toda a nossa excelência, com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade, amém? A gente vê muito isso aqui, ó, tantos, ministro Damião, diaconisa Kátia, desde quando entraram no ministério, começaram a servir todos os dias, são os primeiros a chegar, todos os dias. Né, a gente vê aqui o pastor Naldo, a irmã diaconisa Ivanise, indo para outro lugar distante. Intensidade, dedicação, servindo com o seu muito. Pastor Wendel,
Lá, ó, deixou tudo aqui, foi, com a sua família. Pastor Adilson, desde sempre. Quase abrir a igreja, era o último a sair. Primeiro a chegar e o último a sair. E de domingo a domingo, viu? De domingo a domingo. E sempre abundante na obra do Senhor, sempre fervoroso de espírito, sempre servindo. Amém? Então, nós temos grandes exemplos aqui também. Né, eu pensei, né, quando estudando sobre, pensei em falar em homens de Deus, né, de outros séculos, mas a gente tem tantos exemplos aqui. Amém? De serviço a Deus. Então, estão deixando um legado. Então, faça com excelência, faça com dedicação. Amém? E, rapidinho, eu queria falar sobre submissão. Amém? Legado de submissão. A gente vê, né, Jesus fala, todo mundo aqui, sempre, até morrer, vai estar debaixo de alguma autoridade. Amém? E uma coisa interessante é que Jesus fala que um dos sinais dos últimos tempos é que a iniquidade se multiplicaria. A palavra iniquidade, ela significa ausência de lei, ilegalidade, transgressão da lei. Sabe aquela rebeldia? Então, a gente não pode deixar jovens, geralmente jovem é associado à rebeldia. Quero nem saber, estou nem aí, eu faço do jeito que eu quero. A gente tem que deixar um legado de submissão. Começando dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. Eu não posso querer andar uma vida santa lá fora e em casa não. Eu não posso querer viver uma vida de serviço lá fora e em casa não. Não ajuda. Minha mãe, o pai ou a mãe chama para fazer uma coisa, vai chiando que nem panela de pressão. Não pode, minha gente. É um legado de submissão. A gente tem que ter cuidado para não cair, sabe, nas garras desse espírito que tem aí sobre o final dos tempos. Sabe, o jovem rebelde e que quer fazer as coisas do jeito dele, que o pai e a mãe falam e parece que não tem ninguém falando. Sabe? Submissão não é um sinal de fraqueza ou de inferioridade, não. Sabe, sua mão não vai cair se você forrar a sua cama, se você lavar um prato. Se você fazer o que o seu pai ou a sua mãe manda. Você está dentro da casa dele, comendo do pirão, tem que comer do cinturão também. Tem que se submeter. Qual é o legado que a gente quer deixar para a geração seguinte? Uma falta de respeito com os pais, com os professores. Teve um caso recente dos alunos que colocaram gilete dentro do copo de água da professora. Em submissão às autoridades. Sabe, então você tem que deixar um legado de submissão. Sabe, é um princípio de Deus. Se é princípio de Deus, a gente vai passar para a próxima geração. Sabe, ser submisso aos patrões. Não fazer só fazer direito quando eles estão vendo. Sabe, aos líderes espirituais. Quem serve. Sabe, é uma liderança espiritual também foi estabelecida por Deus. Ser submisso não é fazer resmungando, chiando, não. Achando que do seu jeito é melhor. Sabe, seja qual for a autoridade, foi Deus que estabeleceu. Amém? Aleluia. E só para encerrar, Raona, 2 minutos. A gente só vai ter força para deixar esse legado de santidade, de submissão, de serviço, se a gente der prioridade à palavra e à oração na nossa vida. Sabe, a igreja primitiva, ela deixou um padrão a ser seguido. Deixou um legado. A gente precisa reproduzir esse legado. Atos 2:42. Vou ler aqui para ser mais rápido. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Sabe, essa palavra aí, perseveravam, dá a ideia de permanecer consistentemente. Essa é uma palavra que no original ela traz consigo a ideia de um foco muito intenso, um trabalho árduo, uma diligência constante e um esforço que nunca desiste. Então, a gente precisa ter esse foco intenso em buscar a palavra. Esse foco intenso, esse trabalho árduo em uma vida de oração. Sabe, tem um texto, uma frase de um bispo evangélico anglicano lá do século XIX, que ele disse assim:
clamo a vocês para que não se esqueçam do livro da alma. Não permitam que jornais, novelas e romances sejam lidos, enquanto os profetas e os apóstolos são desprezados. Não permitam que algo que é excitante e sensual envolva a sua atenção, enquanto o que é edificante e santificado não consegue encontrar lugar em suas mentes. A gente está falando numa época que não tinha internet. Se fosse algo atual, ele ia dizer, cuidado, não permita que você saiba da vida das blogueiras, dos influenciadores, do jogador de futebol, saiba de tudo e se esqueça dos profetas e dos apóstolos. Sabe, cuidado para que aquilo que traz prazer para a tua carne, aquilo que é excitante e sensual, envolva a sua atenção. E você despreza aquilo que edifica, aquilo que é santo, que é a palavra de Deus. A gente tem que ter muito cuidado. Sabe, deixar um legado de obediência, de honra à palavra de Deus, de busca da palavra de Deus. A gente tem que conhecer isso aqui, ó. É a nossa regra de fé. Amém? Um pastor também, né, de outro século, muito conhecido, um evangelista, Leonard Ravenhill, ele declarou que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O pastor que não está orando está brincando. As pessoas que não estão orando estão se desviando. Temos muitos que organizam, mas poucos que agonizam. Muitos que brincam e pagam e poucos que oram. Muitos que cantam e poucos que aderem. Muitos pastores e poucos lutadores. Muitos que temem e poucos que choram. Muita moda e pouca paixão. Muitos que interferem e poucos que intercedem. Muitos escritores e poucos lutadores. Falhando na oração, falhamos em tudo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Não é que a todo momento a gente vai estar assim no lugar, no trabalho, oh, Senhor, sabe? Mas tudo que você fizer, está indo para o trabalho, vai orando, eita, Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque eu posso ser resposta para o Senhor onde eu estiver. Obrigado porque que o Senhor possa amar pessoas através da minha vida. Sabe, você está, o seu esposo, a sua mãe, seu pai, sai para ir trabalhar. Senhor, obrigado pelos teus anos guardando a vida. Se você vai se encontrar com uma pessoa, Senhor, me inspira, que eu fale algo que edifica, que eu seja uma bênção na vida dessa pessoa. Isso é a vida de oração. Não é você orar 6 horas seguidas, trancado num quarto. Amém? Então, a gente tem que deixar esse legado da oração também. Então, o que a gente deseja deixar como herança? O que as pessoas podem falar da gente na nossa ausência? Quando a gente sai, quando a gente vai, muda de emprego, eita, fulano era crente, mas só Jesus na causa. Era coentro, não era crente, não. Ou quando morrer. Sabe, que ensinamentos, que valores a gente quer deixar. Então, hoje é o dia da gente decidir viver o propósito. E começar a construir um legado que permanece, que glorifica a Deus. E abençoa as futuras gerações. Porque tem uma responsabilidade sobre nós. Amém? Perdão pela... Você foi abençoado essa noite? Que palavra abençoada, sabe? Eu acredito que a gente precisava ouvir essa palavra, assim como eu que estava ali, outras pessoas aqui de fato precisavam. E que legado a gente quer deixar, né? Como a gente ouviu aqui. Eu sei que esses homens e mulheres de Deus passaram pela Bíblia e deixaram um grande legado. Mas agora é a nossa vez de deixar um legado, de construir algo. Ontem a gente estava aqui, né? E a gente estava olhando algumas fotos ali. E eu estava refletindo sobre isso, que muitas pessoas não estão que estavam naquela foto. Algumas estão em outras igrejas, glória a Deus por isso. Mas tem outras pessoas que se desviaram. E eu tenho certeza que não foi porque elas não ouviram a mesma palavra que a gente. Porque a gente estava naquele ambiente quando criança. Mas quando a gente, de fato, deixa ser roubado, quando a gente não alimenta com tudo isso que a gente ouviu aqui, vai ser fácil do diabo roubar a gente. Por mais que a gente tenha ouvido, uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, e aí essa pessoa disse para mim assim, mas eu faço remo, eu fiz o rema. E eu disse assim,
não é sinônimo de muita coisa. Porque se você não colocar em prática, você pode fazer todas as escolas da vida e não vai servir de nada. Porque quantas pessoas, homens de Deus, que eram homens de Deus, se deixaram se influenciar e sair? Porque não manteram a sua vida alinhada. Não manteram uma vida de busca. Porque não tem bom. Se você não buscar, não vai chegar lá na frente, né? Mas é isso que eu queria falar. Queria que vocês ficassem em pé para a gente poder dizimar e ofertar. E eu queria ler lá em Provérbios 3, 9, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus tesouros. Então, o Senhor quer que a gente honre a Ele com as nossas primícias, com as primeiras coisas, né? Não o que sobra. Eu vou dar ao Senhor, fui fazer a feira, sobrou isso aqui. Vou dar isso ao Senhor. Ele não quer a sua sobra. Ele quer o teu melhor, que você dê a primícia. Ele ainda deixa você com 90% daquilo que Ele mesmo te dá. Então, você não poder dar 10% daquilo que você ganha. Então, sai do teu lugar, dizime e oferta. Eu sou do mundo, eu não sou daqui. Sou de Jesus, não me entrego nem cedo ao pecado. Eu sou santo, sigo a palavra de Deus. Esquecendo-me do que já fui, prossigo pro alvo. Vou avançar, o velho homem foi crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, rasgou toda a dívida contra mim. Inocentado fui, encheu-me do teu espírito e me fez como Ele é. Eu sou santo, separado pra Cristo. Eu sou santo, sou nascido de Deus. Eu sou santo, minhas vestes no sangue lavei. Ando no Espírito, sim. Eu sou santo, separado pra Cristo. Eu sou santo, sou nascido de Deus. Eu sou santo, minhas vestes no sangue lavei. Hoje eu sou filho de Deus. Aleluia. E agora a gente tem uns vídeos de aviso para passar para vocês. Vocês vão ver que essa geração está dando continuidade. Alguém pode tirar aqui, por favor? Pode sentar. Galera, vocês lembram que nesses últimos 6 meses a gente viveu muitas coisas juntos? Verdade, começou o acampamento. Galera, vocês lembram que nesses últimos 6 meses a gente viveu muitas coisas juntos? Verdade, começou o acampamento. Também tiveram mais de 10 devocionais feitos pelos jovens. Tivemos nossa trilha. Nossa corrida e o nosso vôlei. E o Arraial Atraís. E ainda fomos para o JPN. E você, ficou curioso? Então veja a nossa retrospectiva. Esse foi o chamado do nosso acampamento. O vento sopra forte, as águas não podem afogar. Vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. O vento sopra forte, as águas não podem afogar. E o vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas me sigo pelo que creio. Eu não olho as
Nós somos os jovens atraídos, atraídos com propósitos e atraídos para atrair outros ainda. Aqui eu faço amigos, eu venho pra me divertir. As histórias mais incríveis, a gente nunca para de rir. A mata, o lago, o gramado, a natureza é quem manda aqui. Seu campus organiza tudo pra ver a gente feliz. Será que tudo isso é na verdade uma fábrica de saudades? Vou lembrar pra sempre dessa turma dessas mais de 1000 aventuras. Pana, 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 pana. Pana, 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 pana. Jesus é! Olá, pessoal, estamos aqui com o nosso querido Isaac, né, que está aqui super preparado para o dia de hoje, né? Como eu disse, 3 cultos praticamente seguidos. Vamos aqui falar com a nossa líder, como foi a noite de sono do líder, depois das energias. Eu dormi lindamente. Eu deitei e dormi, aí Pedro, eu ouvi a suada desse menino aqui no quarto de noite, não brincando. Mensagem, gente, fala baixo no nosso quarto. A gente faz zoada, mas é porque em paz a gente se deita e logo pegamos sono. Eu peguei ligeiro no sono, viu? Tô cheia de paz, amém, Senhor. Quem mais aqui, ó, nosso querido Kaique. Kaique, esse aqui é bom de dormir, foi a viagem todo dia dormindo, como foi a noite de sono. Foi boa, foi boa. Gabriel vai dar um relato sobre Kaique. Kaique botou o despertador pra despertar às 6 horas da manhã e não acordou. Acordou eu e Isaac e ficou dormindo. É, irmão. É sobre isso. Então, quem mais quer falar? Rayara. Rayara tá com uma cara assim, ó. Bela, né? Belíssima. Acordei todo mundo no meu quarto. Foi dormir, 2 horas da manhã. Olha a mala de Rayara, gente. Eco bag, menina. Essa aqui tá preparada para o dia de hoje. Quis mostrar isso para você, né? Aqui, isso é tudo que acontece nos nossos bastidores. Os nossos jovens, a cada dia, eles têm crescidos e não vai parar por aqui. O que a gente puder fazer para dar continuidade ao legado que foi deixado para as pessoas que passaram por aqui, pela liderança, a gente vai continuar dando continuidade e é louvável, né, ver a vida desses jovens. Não saiu todo mundo aqui, mas teve mais gente que fez devocional, então eles estão se esforçando. Você vai ver aqui jovens que não são perfeitos, que a cada dia, às vezes vão errar, mas a cada dia estão aprendendo essa palavra para que eles melhorem. Então, outra coisa, eu esqueci. 2 avisos. A gente tem a cantina
lá, Atraídos. Então, a gente agradece também ao pessoal da igreja que se envolveu para estar fazendo a cantina junto conosco, né? A gente louva a Deus pela vida de vocês também. E depois do momento lá, a gente vai para o parque. Então, se você tem interesse de ir para o parque, procura as meninas do Envolve, o pessoal do salão que está aí, que aí eles vão direcionar vocês para vocês estar indo com a gente para o parque também, para a gente estar se divertindo também. E eu não queria deixar de passar em branco, né? Louvar a Deus pela vida de Milena. A gente pode, de fato, a gente que sempre está perto de Milena, a gente diz, né, que Milena é uma jovem de inspiração, porque Milena passou por todo o processo, faculdade, trabalho, e ela sempre se manteve firme e é louvável a vida dela, né? A gente tem ela, de fato, como alguém que a gente diz assim, a gente admira a sua vida e eu acho que não tinha ninguém para pregar sobre esse assunto tão bem como foi. Eu acho que tinha que ser você. Acho que foi escolhida pelo Senhor. Ela está dizendo que só tem 21 anos. Vocês acreditam nisso? Então tá aqui uma pequena lembrança, né? Você merece muito mais. A gente deseja que a cada dia você cresça e avance em tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração e que a sua vida continue inspirando a vida de outras pessoas que passarem por aqui. E se você tiver alguém que você queira se inspirar, olhe para a vida dessa jovem, porque eu sei que ela não é uma pessoa perfeita, ela erra também, mas a cada dia o Senhor tem usado a vida dela e vai continuar usando. Amém? Vamos ficar de pé? Eu esqueci de alguma coisa aí, pontinho, não foi? Ah, sim, outra coisa, eita gente, era suspense. A gente vai fazer uma loja dos Atraídos, né? A gente está organizando. Então, a gente vai ter moletom, boné, agenda, garrafa. Então, a gente está crescendo, amém? Então, para a gente estar honrando cada vez mais as pessoas que passam por aqui, pregando para os jovens, a gente quer, de fato, estar honrando a vida de cada pessoa que vier aqui. E tudo isso não é gasto, é um investimento. Então, a gente vai estar futuramente fazendo nossa loja aí, a gente conta com vocês para poder estar fortalecendo, né? Outra coisa, no próximo culto de jovens, que ainda vai ter a data certa, a gente vai estar lançando nosso acampamento. Então, traz mais um jovem, a gente vai estar passando um pouquinho do vídeo de como é tudo lá. Então, eu sei que é um tempo que vale a pena investir na vida do seu jovem, porque se ele atentar, a vida dele vai dar frutos. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graças, Pai, pelo aquilo que foi ministrado, Pai. Nós oramos, Pai, porque sabemos que não só os jovens, mas os adultos que estão por aqui, Pai, sairão daqui não com a vida do mesmo jeito, Pai, mas com a vida transformada, Pai. Eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas, Pai, para que a ida para a casa delas, Pai, seja tranquila e assossegada, Pai. Também oramos pelos dízimos e as ofertas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vai e não peques mais. Começar a festa, Deus está nesse lugar.